maior propagador de fake news quem é? Quem combateu a fake news? Foi o TSE ou o contrário? Porque agora está se mostrando, como já se mostrava no passado, que aquilo era uma mentira. A verdade é que ele é aliado e muito amigo e próximo desses ditadores. Quando nós falamos sobre as nossas liberdades como cristãos para pregar o evangelho, nossas liberdades civis e religiosas e de discurso e de mercado, por que não, nós estamos discutindo assuntos extremamente relevantes para a igreja e, claro, para a sociedade como um todo. Nós vivemos em um país que tem uma liberdade religiosa muito bem estabelecida. Muitos juristas do direito religioso concordam que o modelo de liberdade religiosa no Brasil é um dos melhores do mundo. No entanto, essa liberdade vive sob constante ataque. O preço da liberdade, claro, é a eterna vigilância. E constantemente existem ataques dos mais variados lados contra a nossa liberdade religiosa. A gente encontra isso principalmente nos debates sobre movimentos trans, movimentos LGBT, mas existem várias outras áreas onde nossa liberdade é colocada em prova. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre liberdade religiosa a partir de duas entrevistas que eu fiz lá no Michigan, na Acton University, que é o evento da Acton Institute, com líderes religiosos e políticos do mundo inteiro, que se reúnem uma vez por ano lá em Grand Rapids com o objetivo de discutir como tornar uma sociedade mais livre e mais virtuosa. O Thiago Vieira é presidente do IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e o Rodrigo Saraiva Marinho é ligado a vários institutos liberais aí pelo Brasil. Eu pude fazer algumas perguntas bem importantes para eles, espero que você veja até o final. Thiago, cara, você que é ligado ao Instituto Brasileiro de Direito e Religião, você tá aí pensando sobre direito e religião, vocês fazem um trabalho muito legal de lobby político, em prol das liberdades religiosas, vocês fazem trabalhos técnicos, né, fazem notas técnicas sobre coisas que acontecem para poder servir a sociedade civil e outros pensadores sobre tudo isso. Como é que tá o trabalho de vocês hoje nessa mudança de governo? A gente teve uma abertura no governo Bolsonaro para certas entradas dos religiosos na política, mas agora a gente teve o que para alguns é um retrocesso, para outros é só o que sempre foi. Como é que está sendo para vocês nesse trabalho? Eu vejo assim, Iago e pessoal aí que está nos acompanhando, que a partir do governo Lula nós tivemos um retroceder, especialmente das liberdades de expressão, sim, das liberdades de consciência, de pensamento, que são as liberdades que eu sempre digo que são as liberdades chaves para as demais liberdades, né? Se você não pode pensar, se você não pode ter uma consciência, e se você não pode expressar essa consciência, o resto, liberdade econômica, de imprensa, acadêmica, são natimortas, né? Uhum. Então eu tenho visto isso. Mas não assim, eu não posso dizer que é diretamente do governo. Uhum. O que eu percebo é que parece que aquelas pessoas que têm uma sanha totalitária, sim, elas estão, digamos assim, mais à vontade. Não, agora eu estou à vontade, agora eu posso impor o que eu quero. Coisa que não acontecia no governo anterior e nem no governo do Temer. Enfim, eu advogo com direito religioso desde 2004 e eu nunca percebi essa sanha que nós estamos vivendo hoje. Né? E não do governo. Até de alguns agentes do governo, sim, como o ministro Flávio Dino, né, que tem tuitado coisas absurdas, mas dos grupos minoritários aí em geral. Olha só, a gente está num cenário em que liberdade política e liberdade de expressão estão sob um ataque muito mais intenso do que estava anos atrás. Do que está, por exemplo, a liberdade religiosa no nosso país, né? Sim. É um ataque menor do que já foi. Exato, menor. E é muito doido isso, porque o pessoal ficou com muito medo da volta do Lula. O Lula voltar, o Lula vai isso, o Lula vai aquilo, o Lula isso, o Lula aquilo. E parece que o grande promotor neste momento de dificuldade na área da liberdade não está sendo o Lula, está sendo por outra via, que é pela via jurídica, né? Pela via do judiciário, não da via do executivo ou do legislativo. Como é que você interpreta essa mudança de governo e essa mudança no caminho do tolimento das liberdades? Isso não começou agora, né? Isso é importante. Com o Lula, isso reforça. Eu acredito que se o Bolsonaro tivesse sido eleito, isso teria regredido, né? Porque aí o povo teria se manifestado fortemente contra aquela visão de mundo que é uma visão de tolher a liberdade. Essa batalha entre liberdade e controle é uma batalha milenar. É uma batalha eterna, a ideia de liberdade e controle. Ou seja, sociedades que querem controlar, sociedades que querem possibilidade de você decidir o que você faz na sua própria vida. Ou seja, deixe-me em paz. Basicamente essa ideia. Isso não é algo novo em termos históricos. Nós estamos num momento em que o pêndulo, ele vai para o controle, ele está caminhando para o controle, ele caminhou para a liberdade e voltou para o controle. Vivemos um momento pandêmico, um momento toda a situação que nós vivemos de absoluto controle, com medidas muitas vezes absurdas e arbitrárias, contrárias a qualquer bom senso que aconteceram durante a pandemia. Né? Tem coisas que são absurdas que aconteceram na pandemia e outras coisas que foram liberadas, que deveriam ser liberadas antes, mas que foram liberadas por conta da pandemia. Né? Para a telemedicina, por exemplo, que eu tive o privilégio de ser quem escreveu aquele projeto de lei na
liderança do Novo, fui eu que escrevi, juntamente com o Ricardo Gomide, na liderança do Novo. Depois a deputada Adriana Ventura protocolou no Congresso Nacional e foi aprovado, mas foi uma lei que eu escrevi. E o projeto de lei que eu escrevi. E isso era proibido antes da pandemia. Só para entender que houveram, apesar de tudo, houveram avanços, né, decorrentes disso. E com relação a esse tema, é um tema de controle que vem crescendo desde 2019. Quando o parlamento, que é o poder do povo, que é o grande limitador do poder do Estado, em termos históricos, que começa lá em 1215 com a Carta Magna inglesa, que vai caminhando com a Revolução Gloriosa, depois com a Revolução Americana, mesmo com todos os defeitos, com a Revolução, mesmo com todos os defeitos, e tem muitos defeitos, eu discordo muito dela, que é a Revolução Francesa, você houve um crescimento do parlamento, em especial no século XIX, e é a primeira vez em termos históricos em que o mundo cresce como um foguete. Se você vê aquele gráficozinho lá que vem até 1800, ele vai crescer como um foguete. O famoso gráfico de Madison. Exato. O gráfico Bota, ou o gráfico de foguete. Então tem ambos Madison, procurem. E é genial, né? Porque ele faz a curva, ela não para, né? O mundo vai ficando mais rico a todo momento. E diferente do que Marx dizia, um outro planeta não ficou mais pobre. Na teoria da aceleração, se eu fico mais, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Isso é uma mentira da humanidade, né? Que é uma tese de Marx que está completamente furada. Porque o mundo todo ficou mais rico. Alguns mais, outros menos, mas todo o planeta ficou mais rico e provavelmente o mais pobre do mundo hoje é mais rico do que o rei do século XVII, porque ele vai ter acessos a coisa que o rei do século XVII não teria, ele vai ter uma expectativa de vida muito maior do que o rei do século XVII teria. Dentro desse contexto, desse controle, eu fiz todo esse caminho para chegar aqui, ele começa em 2019, o parlamento teve a chance de dizer, opa, na época do Daniel Silveira, que para mim é um completo idiota, que fica muito claro isso, mas que era um parlamentar, representante dos cariocas, com muitos votos, estava ali numa função representativa, que é o correto em termos de democracia, né? A ideia de você ter todo o tempo a ideia de plenário é muito perigosa, né? Ela tende ao totalitarismo, né? Ela tende a isso. A democracia representativa, ela tem um papel fundamental na ideia de você dar poder para alguém, transferir poder para alguém para fazer algo ser organizado, funcionar. Dentro dessa questão, o Daniel Silveira era um representante do Rio de Janeiro, um deputado federal, e foi pedida a prisão dele por uma fala dele. E por uma fala dele absurda, Iago. É como se nós estivéssemos criticando aqui o Supremo Tribunal Federal, e ele criticou de uma forma muito veemente, muito grosseira, e na minha visão muito equivocada, que fique claro. Ele só deveria ser preso por aquilo. Mas uma visão muito equivocada. E ele fez isso no domingo, na terça-feira ele foi preso. Ele foi decretada a prisão em flagrante dele. É como se ele tivesse passado 3 dias em live, né? 2 dias e meio em live, passou madrugada em live e tal. Porque disseram que era um crime continuado. Não existe isso, né? O Supremo tinha um entendimento pacífico sobre esse tema relacionado àquele pessoal que anda com fuzil no Rio de Janeiro. Se eu filmei alguém com fuzil, eu posso prendê-lo? Não, porque não é crime continuado. Ele estava com fuzil naquele momento. Sim, a mesma lógica do Daniel. Ele estava no live naquele momento. E um deputado só pode ser preso, segundo a nossa Constituição, flagrante delito e por crime inafiançável. Nem era flagrante delito, nem era crime inafiançável. Ele foi preso. E esse pedido foi requerido ao parlamento confirmar se a prisão dele era válida ou não. E o parlamento, de forma acovardada, covarde, aceitou a prisão do Alexandre de Moraes. Porque não gostava... E foi dada pelo Alexandre de Moraes. Isso. Foi dada pelo Alexandre de Moraes num processo anterior, inconstitucional já na sua base, que era baseado na revista Cruzoé, que era o amigo do meu pai, que era o amigo do Toffoli, na delação do Sérgio Cabral, que citava o amigo do pai dele, que era o Toffoli. E que ele nomeou de ofício o Alexandre de Moraes para ser... Ele abre o inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público Federal. Depois ele nomeia o Alexandre de Moraes de ofício, sem sorteio. Tudo isso é inconstitucional. E é engraçado que muitos liberais foram contrários a esse inquérito na época. Quando foi com Daniel Silveira, aí não, agora pode. Mas não pode ir lá e não pode ir cá, ainda que eu deteste esse cara, tá? Ainda que eu deteste esse cara, assim, a ideia de você ser coerente é você defender a mesma coisa que você não gosta da pessoa. Essa é a ideia de coerência. E eu não gosto do Daniel Silveira, mas estava errado aqui, continua errado aqui, continua errado hoje, porque esse processo está em vigor até hoje. Até hoje esse processo está em vigor. Eu tava falando a mesma coisa com o Thiago Vieira. A escalada do totalitarismo é uma escalada que precisa começar pelos malucos. É isso. Então, assim, quando o STF começa a perseguir de forma inconstitucional o monarca, maluco, tu vai se desgastar pra defender o monarca falando de criar partido nazista no Brasil? Tu vai se desgastar pra defender o Daniel Silveira com a loucura dele? Eu não quero estar defendendo o pastor que teve o sermão tirado, que ficou falando uns negócios totalmente agressivos contra homossexuais. Pô, não, realmente, aí a gente vai pelo sentimento. Realmente, esse cara é um idiota. Olha esse argumento, olha que coisa violenta. E aí, quando o meio pra persegui-lo é um meio que torce o devido direito, se ele torceu pro maluco, ele torce pro que não é tão maluco. É o próximo passo. É o que parece um pouco maluco, mas, bom, não é o que já é um pouco mais moderado. Você dá pro governo um poder que vai vir contra nós. Você tá nessa jornada já há muito tempo, não é? Você passou por Lula 1, Lula 2, Lula 3. Como é que tem sido a diferença
nessa atuação de vocês nessa área de liberdade religiosa? Olha, eu vejo assim, ó, que agora, e não com o Lula 3, mas eu acho que em 2018, especialmente naquela primeira campanha, a religião foi jogada no espaço público, na arena pública. Né? Porque eu percebo assim que as pessoas não se importavam com religião. O religioso vivia na bolha dele, ia vivendo a vida, e o governo, os agentes políticos, ninguém, não, deixa o religioso lá. Então, tipo, você tá na sua aí, eu tô na minha aqui, e vamos vivendo. Mas, a partir de 2018, a religião foi protagonista. Eu até acho antes, né? Se a gente for pensar bem no mundo, quando aquelas aeronaves se chocaram na Torre Gêmeas, Sim. né? De uma vez por todas, a religião foi para o espaço público. Aqui no Brasil, que não, né? Lá no Brasil... A gente da cabeça tá lá. Lá no Brasil, algumas coisas demoram um pouquinho mais para acontecer. Sim. Né? E uma, eu acho, foi essa questão da religião. Então, a religião foi jogada no espaço público a partir de 2018, e hoje nós estamos vivendo esse ambiente aí, como eu disse antes, né? De movimentos que tentam expurgar, então, devolver a religião para sombras, entendeu? Verdade. Então existe esse movimento. Não. Você não estava lá em 2005, 2006, 2008, 2012, lá na tua igreja, lá na periferia, volta para lá. Ele não quer te ouvir, entendeu? Esse o sentimento. Essa conversa de religião no coração. Você pode ter sua fé na sua casa. Na sua casa, vai lá. Era assim, era tão bom assim há 20 anos. Não volta para cá, né? Então é isso que eu tenho percebido, assim, da diferença dos governos, né? Liberdade de mercado, liberdade política, liberdade de expressão e liberdade de religião. São liberdades diferentes, mas como é que elas são relacionadas? Elas são a mesma liberdade. Isso é muito interessante, né? Não existe... Eu tenho uma frase que eu uso há muito tempo, que existe meia liberdade, né? Não tem meio preso. Ou você é livre, ou você é preso. Não tem jeito. Então não existe meia liberdade. A liberdade é uma só, que ela vai se disseminar nos seus ramos, né? Nos seus galhos, em algumas coisas, vamos dizer assim, com características próprias. Eu só tenho liberdade de mercado se eu tiver liberdade de expressão. Como é que eu vou vender algo se eu não posso falar? Como é que eu vou vender algo se eu não posso falar? Eu só posso ter uma liberdade política se eu puder professar minha fé. Se eu não puder professar minha fé, quem sou eu? Né? Como é que eu me posiciono no mundo? Então, quando a esquerda vem muitas vezes querer calar os evangélicos, principalmente, né? Porque muitos defendem, inclusive eu já participei de debate em que o debatedor defendia que os evangélicos não podiam estar na política, que é um absurdo, certo? Porque, enfim, você é um cidadão, você está ali para representar as pessoas e mesmo para votar nas pessoas, né? Como é que você pode votar e não pode ser votado? Isso é um completo absurdo. Então, dentro dessa definição de liberdade, todas as liberdades são integradas: a liberdade jurídica, a liberdade política, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Alguns vão defender que uma é mãe das outras. Eu tenho uma plena discordância disso. Para mim, a liberdade é uma. Ela vai ter ataques pontuais. Hoje o Brasil já vem sendo violentado a liberdade econômica há muito tempo e agora está com uma violência absurda contra um ramo da liberdade, que é a liberdade de expressão, né? De forma muito violenta. Mas sem essas liberdades, né? Os franceses chamam de liberdades públicas, para mim é um direito humano que advém de vida, liberdade e propriedade, são esses os direitos humanos, né? Qualquer coisa que viola esses direitos não poderiam ser chamados de direitos humanos. Eles estão nesse bloco de defesa da liberdade. Então, quando alguém vem para cá e defende uma liberdade religiosa e não defende a liberdade econômica, é como se ele tivesse uma perna, só um braço. Ele não entende que uma coisa é essencial para a outra. Eu tenho o direito de escolher a minha religião. Por que eu não tenho o direito de escolher meus produtos? Por que eu não tenho o direito de escolher, inclusive, errar, né? Porque nós estamos na lógica de fé, nós somos cristãos, nós defendemos claramente a ideia de livre-arbítrio. Deus nos concedeu esse privilégio de livre-arbítrio, né? A decisão é dele, mas ele nos deu a possibilidade do caminho na nossa vida. Se eu não posso errar, como é que eu vou provar que eu sou bom? Se eu sou obrigado a ser bom, eu sou bom? Então, a liberdade envolve exatamente a característica de você ter esses braços e pernas funcionando ao mesmo tempo. Senão você é manco, senão você se perde em termos de pensamento, de lógica, para entender que a liberdade ela caminha em conjunto. Nesse cenário a gente teve muito debate sobre direito e religião, sobre o papel do Estado na vida da igreja. A pandemia suscitou muito esse debate sobre fechamento de igreja e tal. Um debate muito acalorado nesse período. Você até entrou como... o BDR entrou como Amigos Curi. Isso. Né, na DPF 811. A DPF, isso. Né? Nós estamos em 15 ou 16 ações do controle concentrado hoje. Olha só. E essa foi a primeira. A primeira? É. Olha só. E a gente tem vários outros debates que envolvem direito e religião que vão continuar para agora. Quais são os grandes pontos-chave que você acha que são importantes hoje nós estarmos atentos
do que diz respeito à liberdade religiosa no Brasil? Olha, eu costumo dizer, até na minha dissertação que eu apresentei, que eu defendi em 2022 no Mackenzie, que a liberdade religiosa, ela é a consequência da liberdade de crença. Sim. Então, primeiro você acredita que essa liberdade, que a liberdade de crença, que é aquela questão de fórum interno, né, que as pessoas falam, né? Não, a crença é pessoal. E é verdade, ela é pessoal. Então é o fórum interno. Que são as 3 liberdades mães. Liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de consciência. Ela é interna. Mas a minha crença, ela precisa ser exercida. Sim. De acordo com a ótica da minha fé cristã. E de acordo com a ótica da maioria das fés. Ela precisa ser exercida. Eu exerço aonde? Na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no espaço público. Eu exerço em todos os lugares. É o que nós chamamos de action. E esse action é a liberdade religiosa. Mas então, para eu exercer a minha liberdade religiosa, a minha liberdade de crença, a minha fé, a minha confissão, eu preciso da liberdade religiosa. E existe uma liberdade que é o meio, que é o modus, que é a ferramenta, que é a liberdade de expressão. E hoje o que eu vejo no Brasil, gente, o maior problema para nós, pessoas religiosas, é a falta de liberdade de expressão. Inclusive eu lancei um curso aí que é Pregando Sem Medo, porque hoje os pastores estão com medo de pregar. Se alguém quiser hoje entrar, consegue? No curso? É só pôr lá no Google Pregando Sem Medo. Vai ter o link aqui embaixo na descrição. Você entra lá, quiser conhecer. 28 aulas, eu, Jean, Davi Lago. Olha só nome bom. Leonardo Girundi. Mas então, voltando aqui. Então, hoje, o que eu vejo, o maior problema nosso, né, enquanto religiosos, enquanto cristãos, né, eu falo religiosos porque eu sou um defensor da liberdade religiosa, então, para se embarcar todas as crenças, né? Por mais que todo mundo saiba que eu sou batista reformado, mas a gente sempre fala religião para se embarcar todas. Sim. Então, eu vejo, Iago, que o grande problema que nós temos hoje é a liberdade de expressão. Não é só para os religiosos, é para os artistas, para jornalistas, para todo mundo que quer participar da arena pública, que é o locus da democracia. Não só, mas também pensa em psicólogos no Brasil, né? Ah, sim. Saiu recentemente. Aí a gente vê uma outra liberdade, né? Que também está sendo profissional, atacada, que é a liberdade profissional. Exato. Né? Se você estiver por fora, saiu recentemente um dispositivo. Não, é uma instrução normativa 007 de 2023 do Conselho Nacional de Psicologia. Eu adoro cabeça de advogado. Os caras decoram os números, negócio, o termo técnico. É que 007 ficou fácil de gravar, né? É verdade. As pessoas acreditam que o Estado é bom. Sim. E o Estado não é bom, ele é perigoso, o poder é perigoso. Nós estamos numa instituição em homenagem a Lord Acton. O Lord Acton tem uma frase que é brilhante, todos nós conhecemos a frase, que todo mundo repete como o poder corrompe. Ele falou: poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. A frase dele é essa, não é o poder corrompe, o poder tende a corromper. Essa escalada, ela acontece quando o Alexandre de Moraes chega e diz para o André Mendonça, outro ministro do Supremo Federal, que eu tenho várias críticas também sobre ele, chegou e disse: quem tá criticando aí, é jurista? Não sei se você chegou a ver, é jurista. Eu disse: caramba. Aí depois ele desse julgamento falando disso, eu faço no Instagram, eu faço uma manifestação. Cadê os juristas? Vocês são uma vergonha, porque cabe a nós também, juristas, mas a todo o povo, dizer que aquilo é errado. Porque hoje tá batendo quem você não gosta. Amanhã bate em você. A roda do poder gira? É claro. E essa roda do poder dele não tem partido, né? O poder dele é absoluto. Ele hoje, a quem se recorre? O Rui Barbosa falava, né? A pior ditadura que existe é a ditadura judiciária, porque contra ela não há quem recorrer. Tá? E aí vão querer comparar o Moro com o Alexandre de Moraes. Cara, o Moro é o juiz de primeiro grau, Iago. Tem recurso pro TJ, tem recurso pro STJ, tem recurso pro STF, tem umas 3 instâncias para frente. A quem se recorre do Alexandre de Moraes? Entendeu? A quem se recorre desse senhor? Isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos hoje num país em que se tem medo. Ah, Rodrigo, você está falando aqui com muita tranquilidade, você não tem receio? Receio tenho. E faz parte. A coragem é exatamente você vencer o seu medo. E é esse o ponto. Receio tenho. Mas é minha obrigação, como defensor da liberdade e como jurista, demonstrar o quão equivocado está aquilo. Porque tem um detalhe importante. Eu tenho que saber aonde eu serei julgado. Eu e você não somos parlamentares. Só que hoje, milhares de pessoas estão sendo julgados, sem prerrogativa do foro, pelo Supremo Tribunal Federal, como monarca. Pelo simples fato de estar criticando o Supremo Tribunal Federal, que é um direito de qualquer cidadão, criticar as instituições. E mais, né? Fique claro, a instituição não é o Supremo. O Supremo é um órgão. A instituição é Estado de Direito, devido processo legal, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica. Essas são as instituições que o Supremo deveria proteger e não protege. Eu vou falar do jeito mais jagunço possível, mas basicamente proíbe você ser crente e psicólogo. Pois é, e você vê, aqui, na prática aqui está ofendendo liberdade de crença, o que proíbe ser crente.
né? Liberdade de expressão, porque a portaria diz o seguinte, que eu não posso ter símbolos que identifiquem a minha fé. Isso é liberdade de expressão. Você não pode, na sua rede social, por exemplo, deixar claro que é cristão e psicólogo. Nem no teu site, nem... por exemplo, tem um crucifixo. Isso é pior do que a França. É pior do que a França. Sabe? Então, e a liberdade profissional, porque de certa forma tu vai exercer a tua profissão preocupado. Pois e agora? Eu sou psicólogo, mas será que eu daqui a pouco o meu conselho vai me processar? Então você vai exercer mal a tua profissão. Eu falo com tranquilidade. Eu digo porque eu tô relacionado com um grupo de psicólogos cristãos. Eu tenho pós em psicologia, então conheço esse ambiente e nenhum outro ambiente profissional no Brasil é mais perseguido religiosamente do que psicólogos, e não é de hoje. Não é de hoje. Para eles conseguirem ter coragem de fazer um documento como aquele, é porque a perseguição já é antiga. Todo mundo que é crente psicólogo sabe que existe um nível de perseguição muito séria. Porque existe um tipo de anticientificismo, que é algo altamente anticientífico, no modo como se trata a própria psicologia dentro desses ambientes. Então, beleza, não existe uma linha de pesquisa de psicologia cristã no Brasil, em que você tem métodos cristãos de fazer psicologia. Isso não existe. E tudo bem, mas ninguém tá pedindo por isso. Né? Aqui nos Estados Unidos existe. Porque aqui existe um ambiente de liberdade muito maior. Mas lá não existe. Mas nem é isso que se quer. É simplesmente a possibilidade de dizer, não, você que é cristão, eu sou cristão também. Se você quiser achar que tem um psicólogo que compartilha de suas crenças, que entende o seu mundo, eu tô aqui. Você não pode fazer isso. Mas você disser, não, eu sou negro, e você é negro, pode. Eu sou feminista, você é feminista, pode. Eu sou trans, você é trans, pode. Mas, eu sou de esquerda, você é de esquerda, pode. Mas eu sou cristão, você é cristão, opa, isso não pode, é abuso. Você tem o Instagram lá, né? Dentro do Instagram você coloca seu nome e tal, sou advogado, bababá, sou psicólogo e cristão. Não pode. Não pode. Entendeu? Então pensa assim, gente, você que trabalha aí das mais variadas profissões e atividades laborais. Uma espada está em cima da sua cabeça, pendurada por um barbante. Você ia conseguir trabalhar? Não, difícil. É assim que o psicólogo cristão trabalha no Brasil hoje, né? Com uma espada, que a gente chama espada de damos, né? Com uma espada na cabeça pendurada por um barbante. É terrível. É terrível, mas o IBDR já emitiu parecer sobre isso. Eu li, excelente parecer, por sinal. Nós estamos pensando aí em alguma medida perante o STF, né, para tentar mover alguma medida também na justiça local. Sim. Nós vamos movimentar isso, né? A gente não vai deixar isso assim, porque é realmente absurdo, né? Excelente. Quando a gente fala de liberdade para pastores em igrejas hoje, a gente está sempre discutindo sobre o movimento LGBT. E assim, veja só, né? Até brincar sobre isso é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Porque você não tem mais um ambiente de previsibilidade jurídica. Você não sabe o que é que você pode dizer, o quanto pode dizer, onde é que pode brigar, onde é que não pode brincar. E até, tirando o campo da brincadeira, o que é que eu posso realmente acreditar. Então você questiona visões acadêmicas sobre gênero, que é uma questão de interpretação, que é altamente questionável, sobre antropologia, sociologia, sexualidade, neurociência. Não pode. E você tá num ambiente agora que não muito, pode muito perigoso. fazer isso, então se eu pregar na minha igreja sobre homossexualidade, a gente já teve casos de punições. Claro, hoje estão pegando só maluco. Eu não sei como é que você interpreta isso, mas eu interpreto assim. Hoje estão pegando os malucos. É os caras que falam uns negócios muito agressivos, que falam uns negócios muito duro, muito feio, e estão indo contra o império da lei pra pegar maluco. Aí o que eu faço? Mas é o maluco. Entendeu? Mas aí, a partir do momento que você quebra o império da lei pra perseguir de forma errada liberdade de expressão, porque é perseguição, é crime de opinião, uma coisa que não deveria existir no Brasil, mas é crime de opinião pra opinião do maluco. Eu não quero defender o maluco, tá ligado? Eu não quero dizer que eu tô do lado do cara que tá falando umas atrocidades sobre gays. Mas o que tá sendo feito pra persegui-lo é uma coisa também muito errada, que cria uma escalada de violência que pode me pegar daqui a pouco, que não tô sendo maluco, entendeu? Que só creio que a homossexualidade é pecado, e que recebo gay como alguém a ser respeitado, amado, mas é um comportamento que você não vai viver na sua plenitude. Esse negócio todo que a gente crê em igreja. Como é que você, como advogado, né? Como é que você alerta nós como cristãos, como pastores? Porque existe, por um lado, e a pergunta é muito longa porque vira um bate-papo aqui. Por um lado, existe um tipo de neurose. De, meu Deus, ninguém vai poder falar nada, eu não posso dizer nada, eu sou contra. É uma coisa meio maluca. Eu tô falando, eu tô pregando todo domingo, entendeu? Gente, é um papo assim, galera diz muito, a democracia no Brasil acabou. Assim, tudo bem, tá ruim, tá sangrando de muitas formas, mas ainda não acabou, tá lá. Se acabou, então não tem mais o que fazer. Né? A gente às vezes tem uma neurose, um negócio, meu Deus. Por outro lado, existe um tipo de ingenuidade de muita gente. E dizer, não, gente, mas é isso mesmo, só estão pegando os caras ruins, só estão prendendo os malucos, é só o monarca que quer nazismo, é só o cara lá dizendo que tem que bater em gay. Mas opa, quando você olha pro que tá acontecendo, você percebe uma escalada cada vez mais difícil. Como é que você interpreta isso? Como é que você alerta a gente? Eu vejo assim, quando saiu a decisão da DO 26, né, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi a que equiparou a prática homotransfóbica ao crime de racismo. Né? Na época, teve a exceção à liberdade religiosa. Mas o IBDR... E tá no documento isso. Não, assim, é bem claro. Mas o IBDR já alertava que aquela exceção ali não era suficiente, porque precisava também excepcionar a liberdade de expressão, porque a expressão é o meio.
E o pessoal não, tá ali excepcionado e tal. Na decisão tá claríssimo. Você pode pregar de forma escrita, sobre os seus dogmas. Pastor, líder religioso, fiel, não importa. Sim. Não existe uma guarida. Não, tá ali. Desde que não seja discurso de ódio. E também conceitua o discurso de ódio. O discurso de ódio é aquele que hostiliza a violência. Isso. Contra a pessoa determinada, entendeu? Ou discrimina. E a discriminação, juridicamente, também já é conceituado. O que é discriminar? É você dizer que alguém é menos pessoa por determinada característica. Ou exclusão de direitos civis, né? Que é isso, é justamente né? isso. Que é justamente isso. Você diz, olha, o Iago, por ser cearense, não pode ter o direito de ir e vir. Então quer dizer que tu é menos do que eu. Então é isso, né? Então, quando você diz que alguém é menos do que você porque é cearense, gay ou qualquer outra coisa, isso é discriminação. Mas o que acontece? Acontece que o pessoal tem aumentado essa ideia ou esse conceito alargado esse conceito de forma que qualquer coisa que você fala em qualquer ambiente é crime de homotransfobia, né? Então tem um pastor que vai lá e diz alguma coisa, não, peraí, não gostei. Transfobia, homotransfobia. Né? E aí nós temos um problema gigantesco. Por quê? Porque hoje como você disse, é o pastor que é um pouco agressivo, que fala um pouco mais alto e tal. Amanhã vai ser o pastor que fala mais baixo. Depois amanhã, eu participei de audiências, tá? Que o advogado da outra parte disse assim, olha, o que nós queremos é que vocês não falem que a homossexualidade é pecado em nenhum ambiente. Esse é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. E outra, gente, até a gente estava falando hoje de manhã, né, mais cedo, quem julga a teologia de um líder religioso são, primeiro, seus fiéis e, segundo, o ambiente religioso. Seus pares. Seus pares, entendeu? Ah, não, fulano de tal falou uma heresia e aí discute. Gente, no Império Romano, que não tinha Estado de Direito, sim, que não tinha liberdades civis individuais, tá? Quando o heresiarca era denunciado pelo ensino de alguma heresia, quem julgava esse heresiarca eram seus pares, não era o imperador, entendeu? Agora nós estamos em pleno, isso é século V, século IV. Sim. Agora nós estamos em pleno século XXI e tem um ministro da Justiça que, a partir de um versículo bíblico, diz que um pastor cometeu um ato criminoso porque citou um outro versículo bíblico. O ministro da Justiça. Sim. Olha, você pode discordar da teologia desse pastor, é óbvio, por isso que a gente defende a liberdade religiosa, para poder discordar da teologia dele. Exato. Agora, veja o brete que a gente vai se jogar. Daqui a pouco vai existir uma teologia dominante, que é a teologia da inclusividade, de ser inclusivo, né? E aí é o seguinte, Iago, você aceita a prática homossexual? A prática homossexual é pecado? Ah, é pecado. Não, então você está fora da teologia do espírito cristão. Então você está cometendo um ato criminoso. Isso é uma teocracia, cara. É, teocracia. E você diz isso por causa da decisão que foi tomada sobre aquele pastor de fora que falou, homossexuais vão pro inferno. Não, o juiz disse isso. A juíza tá na decisão, tá no texto da decisão. Tá no texto, né? A juíza lá da Vara Federal de Taguatinga disse exatamente isso. Olha, essa suposta interpretação teológica não representa o espírito cristão. Logo, é criminoso. Mas como assim, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser moldada uma teologia, né? Agora tem teologia negra, tem teologia não sei o quê. Teologias identitárias, né? Vai ter uma teologia identitária que deve ter, gente. Deve ter. Eu sempre digo isso. O reflexo do transcendente no imanente é o que faz a tua confissão. Sim. Deve ter uma teologia identitária, teologia negra, teologia de tudo que você quiser, mas de forma nenhuma impõe essa teologia para mim. Sim. E o que está acontecendo? O Estado está impondo, cara. Olha só, Carta de Tolerância, 1679, John Locke. A Carta de Tolerância inteira é exatamente para dizer que o Estado e o magistrado não podem interferir na confissão de fé. O que é intolerância? É exatamente interferir na minha teologia via braço estatal. E agora a gente tem Flávio Dino levando oração para a justiça. Oração para a justiça, e não só Flávio Dino. São diversos casos, como vocês sabem. Se a gente pegar um pouco tempo atrás, no governo Bolsonaro, o pastor Jorge Linhares, inquérito criminal, por causa de um vídeo que fala que Deus... fez menino e menina. Entendeu? Então, assim, tá complicado e eu tô vendo aí sim uma escalada. Que é uma escalada que está tirando o oxigênio das liberdades, que é a liberdade de expressão. E a gente não vê só na religião, né? Vem vários outros liberdades aí, o oxigênio sendo tirado. O que talvez o público menos afeito às visões políticas mais liberais precisa talvez compreender do que a gente está conversando, é que por mais que você olhe hoje e diga, não, mas essas pessoas são criminosas, no sentido
do que dizem, do que pedem, querem golpe, ficam pedindo golpe, não cometeram nada de errado, mas se fizerem o que estão pedindo vai ser uma coisa horrível e tal. Mas o que tem que ser considerado é que o devido processo legal não está sendo estabelecido. Não. E beleza, você quer que esse cara seja preso, seja condenado, seja julgado, tem que existir um devido processo legal que possa ele se defender e ter a estrutura jurídica correta. Porque senão, agora quando for o cara de esquerda criticando o STF, quando for o cara de esquerda xingando o Lula, quando for a galera mais radical, e aí eles vão ser presos também, se o cenário cultural mudar. Porque, beleza, não é fake news da direita, é fake news da direita, você bloqueia o cara. Mas tem a galera, a gente tava aqui dizendo que o Deltan Dallagnol fugiu do Brasil. Loucura, né? E quem bloqueou fake as news. Contas? Ninguém. Fake news. Entendeu? Alexandre de Moraes fez uma nota, reclamou, falou alguma coisa? Não. Nada. O problema central que acontece, pra mim, é os dois pesos e duas medidas. Sim. Tá? Nesse ponto. Primeiro, tá errado pros dois lados. 100%. Claro. Seria errado pra um, seria errado pra outro. Isso que fique claro. Exato. Tá? Que fique claro. O Alan dos Santos é pra ser julgado em primeiro grau. Aquele professor que falou que queria matar todo mundo também é pra ser julgado em primeiro grau. Eu acho que é Jabu o sobrenome dele, eu não sei o nome dele. Sim. Um cara tá na China agora, sendo assistente da Dilma. Ele, por exemplo, é pra ser julgado em primeiro grau. Ele não tem prerrogativa de foro. Ele é julgado em primeira instância. O Jabu defendeu que pessoas que são contrárias ao regime comunista devem ser mortas. Mesmo que sejam pobres. Mesmo que sejam pobres, devem ser assassinadas pelo Estado, que fique claro, né? Não é assassinada por alguém, né? Não, pelo Estado tem que matar. Certo? Pelo regime. Então, ele é para ser processado, caso seja, pelo juiz de primeira instância, pelo procurador, promotor do município denunciá-lo. Não é para ir para o Supremo. Assim como Alan dos Santos não era para ir, assim como Eustáquio de Oliveira não era para ir, assim como o Iago, o Rodrigo, ninguém é para ir, porque nós não temos prerrogativa de foro. É para ser julgado pelo primeiro grau, tendo recurso para a segunda instância, igual o Lula teve. Né? Muita gente chegava para mim e dizia: o Bolsonaro vai ser preso amanhã. O Bolsonaro vai ser preso, o Bolsonaro perdeu o mandato. Bolsonaro não é mais presidente, não. Os julgamentos dele todos são pro primeiro grau. Ele tem que ser julgado para primeira instância, segunda instância, igual o Lula foi. Mesma premissa. E esse é o meu problema, Iago, que assim, por exemplo, vou usar o caso de 8 de janeiro, para ser exato. Ibanez, governador eleito do Distrito Federal, o Distrito Federal é uma das regiões, não o estado, mas das regiões mais seguras do país, uma polícia militar mais bem remunerada do país. E aí, quando você teve um momento em que o governador eleito no primeiro turno, com absoluta maioria, absolutamente legítimo, foi afastado numa decisão que não é inconstitucional, eu acho errada, mas não é inconstitucional, que é a decisão de intervenção do Lula. Eu não acho inconstitucional, porque não é, mas eu acho errada, eu discordo da decisão. Mas é constitucional, tá dentro da regra do jogo. Afasta por um mês. E em seguida vem uma decisão do Alexandre de Moraes de um ato contínuo, absolutamente inconstitucional. Num desses inquéritos inconstitucionais, determina não só o afastamento por 3 meses, porque tinha sido afastado por um mês o governador pelo Lula. Por 3 meses o governador, depois ele revoga a decisão no segundo mês, e além disso, ainda determina a prisão do secretário de Segurança Pública que estava em férias aqui nos Estados Unidos. Estava de férias, Iago, não eram as férias que foi, vamos nós dois agora para os Estados Unidos. Vai dar um ruim, vamos tirar férias. Estava 6 meses, levou toda a família, todo mundo. E aí, esse cara foi preso, o governador foi afastado, esse cara foi preso. O G. Dias estava dentro do Palácio do Planalto servindo água para os manifestantes. Está solto. Guarda-costa do Lula. E, por sua vez, o presidente do país não foi afastado. Que lógica é essa? O meu ponto é, quando era o Bolsonaro, o mundo acabava. Quando é o Lula, pode? Tudo. O Daniel Ortega e o próprio Maduro não poderiam aparecer, a gente dizendo na oposição, dizendo que eles eram amigos do Lula. E agora? O maior propagador de fake news, quem é? Quem combateu a fake news? Foi o TSE ou o contrário? Porque agora está se mostrando, como já se mostrava no passado, que aquilo era uma mentira. A verdade é que ele é aliado e muito amigo e próximo desses ditadores. Esse é o ponto. Rodrigo, você tem que ir lá na mesa agora. Obrigado pelo seu tempo, sempre alegria recebê-lo aqui. Igualmente. Prazer. Um abraço grande pessoal do Dois de Teologia. Abraço grande a meu amigo Iago Martins, um grande defensor da liberdade, um pastor que faz um trabalho sensacional, um dos que eu mais admiro. Eu sou católico, que é sempre bom estar ao lado de um grande cristão, de um grande amigo, defendendo a liberdade e a nossa ideia do nosso Salvador, do nosso Cristo. Se alguém quiser ver a fala do Thiago com o Jean Regina, Madeleine Laxo, Dallagnol, outros brasileiros falando sobre liberdade no Brasil, se você se inscrever na Ecton Online, vai estar lá nos streamings da Ecton, você certamente vai poder ter acesso a isso tudo, mesmo já tendo passado a Ecton foi há algum tempo atrás, mas a gente tem tudo isso salvo, você entra lá e você conhece mais da Ecton University. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo aqui, cara, um prazer imenso recebê-lo novamente. Se você não conhece o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, também vai estar links aí na descrição para você saber um pouco mais. Se você é da área do direito e é cristão, você tá maluco. Isso aí é obrigatório você conhecer, quem sabe, ser um dos filiados aí do IBDR. Como é que o pessoal te encontra na internet aí? TR_Vieira, né? Ou Direito Religioso Oficial
ou ainda Instituto_IBDR. Pronto, o Tuller colocou na tela. Embaixo, assim, né? Ainda se usa. O Tuller colocou na tela aí para todo mundo, para você poder ir lá conhecer o Thiago e o trabalho do Thiago também, aí pelo bem do Brasil e das liberdades religiosas. Um abraço e até a próxima.